Olá pessoal, aqui é o consultor e professor Henrique Mascarenhas da GS e hoje eu vou falar sobre importação de máquina da China, tá? Importação de máquina no geral, pela minha experiência aí, a gente tem costume de trazer muitas máquinas da China para o Brasil, para muitos clientes. Posso dizer para vocês aí que normalmente compensa, tá? Nesse caso aqui eu vou mostrar para vocês a estimativa de custos que a gente fez para o cliente. E o cliente passou uma referência de preço também, de custo, se ele fosse comprar essa mesma máquina aqui no Brasil, aí no final eu vou te mostrar, você vai entender como que nesse caso específico aqui compensou muito. Então assim, é raro a gente fazer uma estimativa de custos de importação de máquina e o cliente falar que não compensa. Vou dizer para vocês assim que na grande maioria das vezes compensa sim, compensa muito, tá? Não é pouco não. Você pode pesquisar fornecedores de máquinas lá no site Alibaba. Dá preferência para fornecedor que tem o Trade Assurance, que é a transação garantida, tá? E buscar referências também do fornecedor, tá? É importante isso, para evitar algum problema futuro aí em relação a essa questão da importação. A gente tem que fazer um planejamento muito bem feito para validar tanto o fornecedor como o processo, para o cliente ficar seguro e seguir em frente. Então essa máquina aqui, ó, tá? Que o cliente ele já tem uma parecida, está querendo comprar uma nova, que no Brasil é muito caro. Foi o próprio cliente que pesquisou lá no site Alibaba, encontrou o fornecedor e passou o contato do fornecedor para a gente fazer um planejamento em cima, tá? A classificação fiscal da mercadoria é essa aqui, ó, 84563011. A mercadoria vai lá para o Porto de Santos e depois a gente vai transferir ela para Betim, na zona metropolitana de Belo Horizonte. Existe um porto seco em Betim, que a gente vai transferir a mercadoria para lá, porque a armazenagem em Betim é mais barata do que lá no Porto de Santos. Eu sempre aviso o cliente o seguinte, que a cotação de frete ela muda, tá? Não existe valor de frete fixo, não. O pessoal que é leigo no assunto fica achando que fazer importação marítima, o pessoal acha que o frete da China para o Brasil é o mesmo e só preocupa com o valor do metro cúbico. O valor do frete, ele varia, tá? Depende da empresa de transporte, depende da época do ano, depende do porto de origem, do porto de destino, depende do peso, da cubagem, tá? Então tem muitas variáveis envolvidas, até o tipo de mercadoria vai influenciar o valor do frete. Então, dependendo da mercadoria, até isso vai impactar. Às vezes a mercadoria considerada perigosa para transporte vai ter um custo maior. Tem que saber qual que é a altura, as dimensões corretas, né? A gente tem que observar o seguinte, ó, tem a altura, né, largura e o comprimento. Tudo isso aqui vai impactar, tá? É óbvio que essa máquina não vai assim montada, ela vai desmontada, tá? Mas de qualquer forma a gente tem que saber qual que é a altura, comprimento, largura e altura da máquina já com embalagem, para ver até se ela cabe no container. Às vezes a máquina é muito alta mesmo com a embalagem e não dá nem para colocar no container. Tem que avaliar. Então cada caso é um caso, tá? Tem que fazer um planejamento bem feito. Tem que saber qual é a classificação fiscal correta da mercadoria, que é o NCM, porque se você pega o NCM errado, o planejamento vai ficar errado. O frete a gente cota também, mas tem uma data de validade em torno de 1 semana, 2 semanas. Então vamos supor, você paga um fornecedor hoje, ele fala que só entrega a máquina daqui a 30 dias. Daqui a 30 dias você tem que recotar o frete. Aquele frete que a gente fez esse planejamento aqui não vale mais. Então tem que levar isso em consideração também. Tá? Então sempre deixo claro aqui para o cliente algumas possibilidades que podem acontecer. O valor FOB dessa máquina, o que é o valor FOB? É o preço da mercadoria colocada lá no porto de origem. É 11.800 dólares. O frete que a gente cotou para o container compartilhado deu 467 dólares. O equivalente a 61,94 por metro cúbico. O seguro deu 100 dólares, mas esse seguro aí dá para reduzir, tá? Tem algumas situações que dá para reduzir seguro. Mas eu prefiro que a gente faça um planejamento considerando os valores um pouco mais altos para o cliente ter uma margem de segurança do que ficar colocando às vezes valores muito baixos e na hora H muitas vezes não conseguir, entendeu? Eu prefiro passar uma estimativa mais real para o cliente. O valor aduaneiro, que é a base de cálculo dos impostos na importação, é o valor da mercadoria frete e seguro, deu 12.367, a taxa de câmbio era essa aí. Multiplicando o valor aduaneiro pela taxa de câmbio, você acha o valor aduaneiro em reais. A máquina, muitas vezes, ela tem benefícios tributários, ó. Aqui nesse caso não tem imposto de importação e não tem o IPI, você paga só o PIS e o COFINS, tá? Tem aqui a taxa para usar o Siscomex, o adicional de frete para a renovação da marinha mercante, que incide só nas importações marítimas, o ICMS aqui de Minas, 18%. O ICMS é o imposto que mais onera o importador a nível Brasil, tá? A carga tributária mais alta. Alguns estados brasileiros oferecem algum tipo de regime especial de ICMS, que a alíquota cai para algo em torno de 4%, tá? Mas é para empresas que não são optantes pelo Simples e não é todo estado que tem isso também, não. E aqui a gente tem outras despesas não tributárias, ó, despesas de logística do armador do agente de cargas no destino, transferência de Santos para Betim,
armazenagem em Betim, despachante aduaneiro, a consultoria para a gente acompanhar a importação marítima, corretora de câmbio, a reserva de segurança e o frete nacional, de Betim até BH ou Contagem, tá? Onde que está lá o cliente. O valor do frete rodoviário para pegar lá em Betim e levar até a empresa do cliente vai ficar algo em torno de R$700. Então, o total estimado de tudo aqui deu 108 mil, tá? Tudo incluso, pagar o fornecedor e todas as despesas acima. Se esse cliente fosse comprar essa mesma máquina aqui no Brasil, ele pagaria em torno de R$300 mil, tá? Para você ver como que o negócio é caro, tá? Então ele está economizando aqui em torno de R$200 mil. Ainda esqueci de um detalhe, que ele ainda vai fazer uma inspeção lá na China, através de uma empresa que é a nossa parceira lá de inspeção. Antes dele pagar o restante para o fornecedor, a gente vai mandar a empresa de inspeção lá, a empresa de inspeção vai cobrar algo em torno de $260. Eu nem coloquei aqui agora que eu estou lembrado, mas ele sabe desse valor, que ele aprovou depois também. Então, em torno de $260 para fazer uma inspeção antes do embarque, conferir se está tudo certo. Eu sempre coloco uma reserva de segurança aqui para ter alguma proteção de variação cambial, às vezes alguma coisa, um valor de frete que aumenta no período, alguma coisa que acontece de imprevisto no meio do caminho. Mas é isso, então você pode observar que vale bastante a pena, né, fazer importação de máquinas. Mas para confirmar, a gente tem que fazer um planejamento bem feito. Então, se você precisa de uma consultoria completa para te dar esse suporte, entre em contato aí conosco, que a gente conversa aí com você. E procura nossas redes sociais também, Instagram é @gseducacional. Entra lá no Instagram, a gente posta muita coisa no Instagram de procedimentos de clientes nossos aí também, tá ok? É isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.